Como eu disse, hoje a minha intenção é fazer um apanhado geral de tudo que nós vimos ao longo do capítulo 7 e encerrar com estes 4 versos, que falam a respeito da contribuição do povo para o sustento da obra de Deus. Esse texto, e aqui estou me referindo a todo o capítulo 7, numa primeira vista, e assim como eu fiz quando nós iniciamos, parece ser um texto muito difícil. Uma lista quase infindável de nomes torna a leitura mais difícil, facilita a dispersão, mas é muito interessante que por trás destes nomes quase infindáveis aqui, Deus tem nos ensinado princípios importantes a respeito de como nós podemos ser igreja hoje. E a ideia, irmãos, para lermos textos complexos como esse, eu me lembro de ter feito uma brincadeira com os irmãos, e eu me lembro ainda de alguém ter respondido, se eu não me engano, o diácono Rubervan, que genealogias são dos textos para ele os mais difíceis. E a nossa ideia com estas pausas que nós temos feito ao longo do capítulo 7 é demonstrar aos irmãos que toda a palavra de Deus é inspirada, é útil para o nosso crescimento. Então, o nosso desafio ao longo das exposições do capítulo 7 tem sido buscar princípios por detrás dessa grande relação de nomes. Como nós podemos descobrir riquezas de Deus numa narrativa tão permeada de nomes como essa? E eu me lembro de ter citado Howard Hendrickson, quando ele fala a respeito de como nós podemos interpretar textos difíceis. Ele diz assim: quando você estiver enfrentando um problema de interpretação, suba na árvore contextual. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos sempre recorrer ao contexto do texto. Essa é uma boa regra de boa hermenêutica bíblica. E é exatamente isso que Neemias parece fazer no capítulo 7, quando, em primeiro lugar, ele fala a respeito do propósito da volta dos exilados. Neemias procurou a restauração de Jerusalém em basicamente 2 níveis. O primeiro deles, uma restauração física, e o segundo, uma restauração espiritual. Se por um lado fisicamente os muros estavam derrubados e as portas queimadas, por outro, espiritualmente, a cidade estava assolada e o povo em grande vergonha e miséria. Neemias buscou então a restauração espiritual do povo, até porque Jerusalém era a base da vida espiritual de Jerusalém, do povo de Deus. E é muito interessante que, se por um lado, Neemias demorou 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém, com certeza, uma reforma espiritual levaria muito mais tempo do que isso. Anos, por assim dizer. Em segundo lugar, Neemias fala no capítulo 7 a respeito do número de exilados que voltaram para a cidade de Jerusalém. O texto nos dá conta que foram 42.360 pessoas, com seus pertences domésticos, mais os utensílios do templo. A viagem de retorno foi extremamente difícil. Cerca de 1.300 quilômetros caminhando pelas margens do rio Eufrates, uma peregrinação muito difícil, suscetíveis a muitas intempéries. Essa foi uma viagem que, segundo Esdras, no capítulo 7, versos 8 e 9, demorou 5 meses para acontecer. Além da multidão, daqueles que foram exilados, vieram com o povo mais de 7.300 servos, além de todos os animais. Nós vimos isso. Em terceiro lugar, Neemias fala do significado da volta do povo. E esse é um ponto muito importante, irmãos, porque quando o povo de Israel sai do exílio e volta para a cidade de Jerusalém, esse tem um significado para além de apenas escravos voltando para casa. Era, na verdade, a recuperação de princípios fundamentais de um povo. A fé judaica no Deus vivo estava sendo preservada quando o povo volta para sua casa, para de novo poder viver os seus costumes. Era mais do que apenas escravos voltando para casa.
era o salvamento de uma civilização. Princípios doutrinários são riquezas espirituais e morais do povo eleito de Deus. E eles estavam voltando para Jerusalém, a cidade que suspirava a espiritualidade. Na verdade, a adoração é a razão de ser de Jerusalém. Por fim, nós vimos no capítulo 7 que Neemias fala da reestruturação da vida dos exilados. Neemias restaurou os muros, restaurou as portas. Neemias colocou cada pessoa no devido lugar, para que cada um pudesse oferecer a sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. Bom, quais lições nós extraímos ao longo de todos esses encontros onde nós estivemos estudando o capítulo 7? Em primeiro lugar, dos versos 1 a 4, nós vimos a estratégia de Neemias na proteção da cidade. E nós aprendemos com esta narrativa alguns princípios importantes que eu quero relembrar os irmãos. O primeiro deles, é necessário colocar as pessoas certas no lugar certo. Alguém que sabe onde ele pode contribuir será muito mais bem utilizado se estiver trabalhando nesse lugar. Em segundo lugar, escolham homens, e aqui, obviamente, homens e mulheres, que busquem mais os interesses dos outros do que os seus próprios interesses. É necessário se sacrificar, é necessário amar o próximo como a nós mesmos e pensar no bem coletivo. Terceiro lugar, escolham homens que tenham valores absolutos. É necessário, irmãos, que nesta nossa jornada de trabalho em prol da obra de Deus, nós sejamos dirigidos por homens que tenham valores absolutos. Eu tenho tratado um pouco a respeito disso das nossas reuniões do Conexão com os pré-adolescentes. Nós vivemos um mundo de pós-modernidade, onde valores absolutos têm se diluído e sendo transformados em valores relativos. Depende do ponto de vista. E as consequências para a vida têm sido as mais desastrosas. Quando princípios absolutos de Deus são relativizados, valores importantes são naturalmente relativizados. Por fim, tome medidas firmes para proteger a cidade de Deus. Nós vimos como esses princípios podem ser aplicados à nossa vida enquanto povo de Deus. É necessário que todos nós estejamos engajados, que cada um de nós saiba exatamente onde pode ser útil na obra de Deus, estando no lugar certo, fazendo a coisa certa. Me lembro de ter dado o seguinte exemplo: nós podemos ter o melhor diácono sendo desperdiçado no cargo de presbítero. Nós podemos ter o melhor de todos os coordenadores de jovens sendo desperdiçado trabalhando, cuidando dos idosos. É necessário que nós tenhamos a habilidade de sermos alocados e trabalharmos naquilo em que Deus tem nos chamado. É necessário, portanto, que nós pensemos na proteção do povo de Deus. Versos 4 a 69, melhor dizendo, 5 a 69, nós vimos a respeito da necessidade do crescimento do povo de Deus. Pense comigo, o contexto é que eles voltaram para casa, reconstruíram a cidade, recolocaram as portas, mas era pouca gente para muita cidade. Era necessário que a cidade se desenvolvesse. Era necessário que os habitantes voltassem, que as pessoas fizessem de Jerusalém uma cidade grande e forte, o símbolo da adoração do povo de Deus. Então, irmãos, nós aplicamos esta realidade à nossa vida enquanto igreja, afirmando a nossa necessidade que temos de crescer. Como povo de Deus, Deus tem nos chamado ao desenvolvimento. E como nós podemos crescer de forma sadia? Neemias nos ensina que, em primeiro lugar, nós não podemos jogar fora o nosso passado. Neemias começa esta segunda sessão de texto fazendo menção de ter recobrado genealogias, chamando a atenção do povo para a sua história. Porque sabe, irmãos, quando nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos quem somos. E por isso, nós também sabemos para onde nós vamos.
Se nós de fato queremos crescer, nós queremos nos desenvolver como igreja, nós não podemos desprezar o legado que nos foi confiado, uma história. Nós precisamos olhar para o nosso passado e valorizar aquilo que foi feito. No nosso caso, mais de 142 anos de história. Nós precisamos olhar para essa história e termos um senso de responsabilidade para com esse legado que foi colocado nas nossas mãos. Qual a contribuição eu e você temos dado para que esta obra continue sendo escrita? Assim como foi na época de Miguel Torres e de todos os outros pastores que passaram por aqui. No futuro, como eles vão se referir a nós, como aqueles que nessa geração foram responsáveis por dar continuidade a essa obra? Não despreze o seu passado. Em segundo lugar, a obra de Deus precisa crescer, mas não a qualquer preço. Infelizmente, nós vivemos o tempo do pragmatismo, onde vale tudo para o desenvolvimento numérico. Me lembro de ter citado o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala a respeito da numerolatria evangélica, onde os evangélicos se acostumaram a determinar a saúde da igreja pela quantidade de membros que compõem o seu rol de membros. É óbvio que uma igreja saudável precisa crescer. Agora, simplesmente a quantidade de membros não necessariamente determina a saúde espiritual de uma igreja. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Nós precisamos crescer, mas não vale qualquer coisa para crescer. Não vale permitir que o mundo entre na igreja para que as pessoas sejam atraídas pelo mundo na igreja. É necessário que nós nos mantenhamos firmes com a pregação do Evangelho, para que o Evangelho possa quebrantar o coração de pecadores, para que o Espírito Santo possa manter, cuidar e salvar esses pecadores. Em terceiro lugar, Neemias nos ensina que a cidade precisa crescer, mas não sem organização. Nós precisamos de planejamento. Irmãos, eu tenho dito que nós podemos viver sem muitas coisas. Nós podemos viver com pouco dinheiro, nós podemos viver com pouca saúde, nós podemos viver com muitas coisas, mas nós não podemos viver sem sonhos, sem esperança. E para que tais sonhos se concretizem, é necessário que nós nos planejemos. É necessário que nós saibamos onde nós estamos e onde nós queremos chegar, para que seja possível mensurar qual caminho ou por quais caminhos nós haveremos de passar. Neemias nos mostra nesse capítulo 7, nessa disposição grande de nomes, que o crescimento se daria, mas de forma ordeira e organizada. Em quarto lugar, aprendemos com Neemias que a cidade de Deus precisa crescer, mas com a participação de cada um de acordo com a sua função. Versos 5 a 69, Neemias dispõe aqueles nomes em blocos, demonstrando como cada um daqueles grupos é igualmente importante para o desenvolvimento da cidade de Jerusalém. Isso nos faz pensar que a obra de Deus precisa de todo mundo. A igreja precisa que todos os membros estejam engajados, e embora nós sejamos diferentes, assim como eram aquelas categorias que Neemias descreve no capítulo 7, nós estamos unidos num só propósito, de fazer prosperar a obra de Deus. Então, a igreja precisa crescer, mas com a participação de todos, de acordo com a sua função. E nós precisamos nos encontrar na obra de Deus. Nós não precisamos deixar de ser quem de fato nós somos. Nós podemos ser quem nós somos, fazendo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. E a beleza na diversidade, a beleza na diferença, porque as diferenças que nós temos entre nós, nos dons que Deus dispôs na igreja, nos traz à mente duas lições importantes. A primeira delas: ninguém é autossuficiente. Ninguém pode tudo, ninguém sabe tudo, ninguém é bom em tudo, ninguém pode fazer todas as coisas bem feito. Em segundo lugar,
a nossa diversidade aponta para o fato de que todos são importantes no desenvolvimento do corpo. Então, irmãos, nós precisamos crescer, mas para que isso ocorra de forma sadia, é necessário que todos estejam engajados. Eu quero citar aqui o exemplo da minha mãe. Todo mundo conhece a minha mãe, já sofreu uma série de acidentes vasculares cerebrais, AVC, e por isso ela tem deficiência e ela está nos acompanhando agora. Abraço, mãe. E ela tem então deficiência no lado direito do corpo. Então, para que ela consiga se locomover e fazer as coisas básicas que todos nós fazemos com muita naturalidade, é necessário um esforço maior dos membros que estão sadios, no caso da minha mãe, do lado esquerdo. E com muito esforço, ela consegue, em alguma medida, mas não de forma perfeita, fazer o que precisa ser feito. Mas há um custo muito alto, porque ela precisa jogar todo o peso do lado esquerdo, então existe desgaste nas articulações, existe um esforço de sobrecarga nos outros membros. O mesmo exemplo pode ser aplicado à vida da igreja. E o exemplo nem é meu, é do apóstolo Paulo. Quando Paulo trata da igreja como sendo o corpo de Cristo. Assim como somos um corpo, cada um de nós, um membro, nós temos funções diferentes que trabalham de forma sinérgica, ou seja, em regime de cooperação, para o desenvolvimento da integralidade do corpo. Se um ou se alguns dos membros deixam de fazer aquilo para o qual ele foi criado, todo o corpo sofre. Irmãos, pense comigo. Nós temos a tendência de agradecer a Deus por coisas que nós valorizamos mais, né? A gente agradece a Deus de manhã. Quero lembrar o Rafael. O presbítero Valdemir falou assim: nossa, meu sonho é ter a autoestima do meu filho. O Rafael olha no espelho e diz: nossa, como eu sou lindo. Meu Deus, como eu sou bonito. Então nós costumamos valorizar aquilo que a gente vê. Se o nosso cabelo está penteado, se nós estamos mais ou menos arrumadinhos. Mas quantas vezes você acordou de manhã e disse: Senhor, muito obrigado pelo meu dedinho do pé direito. Louvado seja o seu nome pela pontinha do meu dedinho do pé direito. Quantas vezes você já fez isso? Ele simplesmente está lá, fazendo a função dele. Agora, irmãos, se tem um problema na pontinha do dedinho do pé direito, não tem uma célula no seu corpo que não vai sentir. Experimenta acordar de manhã e chutar de quina algum móvel. Doeu aí, né? Porque já aconteceu com você. Todo o corpo sofre. E isso acontece quando membros do corpo de Cristo decidem não fazer aquilo que precisam fazer e por isso estão doentes. Se um membro está doente, todo o corpo está doente. Em quinto lugar, a igreja precisa crescer, mas não sacrificando princípios bíblicos da palavra de Deus. Irmãos, esse é um ponto importante, porque eu tenho visto recentemente um grande movimento de sincretismo religioso, uma mistura de crenças, o evangelho, o cristianismo sendo confundido, a pregação de um ecumenismo de base e coisas desse tipo, justamente para falar de amor, de aceitação, diminuindo a mensagem de confronto do evangelho, que diz: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus para que sejam salvos. Nós precisamos crescer, mas não podemos estar dispostos a sacrificar princípios inegociáveis da palavra de Deus. Nós precisamos crescer, mas não podemos abrir mão daquilo que nos distingue. Irmãos, eu tenho um professor que certa vez afirmou algo interessante que marcou a minha vida. A igreja não marca a sua geração pela semelhança. A igreja não impacta o mundo pela sua semelhança, mas pela sua diferença. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então este é o contexto que nos apresenta o final.
E para concluir a exposição do capítulo 7, eu quero justamente falar a respeito de como Neemias nos ensina a respeito da nossa responsabilidade de sustentar a obra de Deus. Como nós vimos, o crescimento da igreja é uma tarefa de todos. Você já parou para pensar como muitas vezes isso é jogado na conta de determinadas pessoas? Se a igreja não cresce, a culpa é de fulano. Geralmente a culpa é do pastor, e às vezes é mesmo, mas não só dele. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Parece que não existe uma autoanálise a respeito da contribuição particular que nós devemos à obra de Deus. Então a igreja precisa crescer. Se a nossa igreja não cresce, em alguma medida, isso é culpa nossa, individualmente falando. E nós precisamos pensar a respeito das contribuições que nós temos dado para o efetivo crescimento saudável da nossa igreja. Se nós pudéssemos fazer um balanço dos dons que Deus colocou nas nossas mãos para servirmos essa igreja, estaria no positivo ou no negativo? O crescimento da igreja passa pela contribuição de todos. O crescimento da cidade de Jerusalém lança para nós alguns princípios, e eu quero aqui elencar esses princípios. O que esse texto que fala da contribuição para a cidade de Jerusalém nos ensina hoje? Em primeiro lugar, eu gosto de chamar a atenção para o posicionamento de personagens, né? E hoje eu vou fazer isso mais uma vez. Quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para o posicionamento do governador, para o posicionamento de Neemias. Verso 70. Alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro, e aí está narrada a quantidade de ouro e dos demais tesouros que Neemias deu ao templo. Neemias nos mostra mais uma vez ser um governador desprendido. É muito interessante como essa não é a primeira vez que nós percebemos Neemias enfiando a mão no seu bolso e abençoando. Ele já fez isso quando pagou a dívida dos seus irmãos, ele já fez isso para alimentar o povo, e agora ele está contribuindo para o templo, para a manutenção do culto a Deus. Ele ocupa o seu cargo não para explorar o povo, mas para servir o povo. Os irmãos que estiveram aqui nas últimas exposições vão se lembrar que Neemias abriu mão de certos privilégios que era comum aos governadores, justamente por entender que o povo passava por uma situação difícil. Então ele não assumiu a posição de governador de Jerusalém pensando em benefícios pessoais. Ele abriu mão, nós precisamos nos lembrar disso, do seu cargo, e ele era uma espécie de conselheiro do rei persa, lá na cidadela de Suzã, e ele abriu mão daquela posição de destaque para vir para Jerusalém, para enfrentar tensões, pressões internas e externas. Ele enfiou a mão no bolso várias vezes para socorrer o pobre, e agora a gente vê Neemias dando exemplo, contribuindo efetivamente, generosamente para a manutenção do templo, e isso significa para a manutenção do culto a Deus. Em segundo lugar, versos 70 e 71 nos fala a respeito do exemplo dos líderes. Perceba, o governador dá o exemplo, mas a liderança também dá o exemplo. Se nós quisermos ver a obra de Deus prosperando, os líderes precisam ser os primeiros a participar. E aqui nós estamos tratando de uma questão econômico-financeira, é questão monetária. Eles contribuíram para o efetivo desenvolvimento do templo e a manutenção do culto. Mas este é um princípio que deve ser aplicado em todas as áreas. Se nós queremos ver o desenvolvimento da obra de Deus, nós, enquanto líderes, precisamos dar o exemplo. Se nós queremos ver a prosperidade da igreja, nós precisamos ser exemplos de contribuição. Os chefes de famílias deram voluntariamente e generosamente. Eu me lembro de ter citado essa expressão que eu ouvi recentemente, eu quero repeti-la. Eu ouvi de um pastor
falando a respeito da responsabilidade que é ser pastor e presbítero dentro do nosso sistema. Nós somos a tampa. E como tampa, nós exercemos ou podemos exercer duas funções. A primeira delas, como tampa, proteger o povo, proteger aquilo que está dentro, impedir que coisas indesejáveis entrem para dentro. Mas como tampa, nós também podemos oferecer um limite, um teto. E enquanto pastor e presbíteros, nós precisamos estar muito cientes dessa nossa responsabilidade. A igreja vai desenvolver na medida que nós também desenvolvemos. Em terceiro lugar, então, a participação e o exemplo do governador, a participação e o exemplo das pessoas mais nobres, os líderes. E em terceiro lugar, nós vemos a participação do povo, verso 72. Quando a liderança dá exemplo, normalmente, via de regra, o povo segue os passos dessa liderança. O povo também contribui para o sustento da obra de Deus, porque o melhor investimento, com certeza, é nós investirmos naquilo que é de Deus. Na antiga dispensação, a obra de Deus estava centralizada no templo. Então nós tínhamos os sacerdotes, os levitas, o culto, os sacrifícios. Hoje a obra de Deus se expande para o mundo todo. Então, quando nós paramos para pensar nisso, é ainda maior a nossa necessidade de engajamento com as nossas contribuições. Nós temos muito mais motivos para ofertar e sermos dizimistas fiéis hoje do que antigamente. Porque agora a obra de Deus não se limita a um lugar, a 4 paredes, mas a um mundo inteiro, de várias formas. E nós precisamos abrir o nosso coração para contribuirmos de forma voluntária e de forma liberal. Para concluir, irmãos, eu quero lembrar aqui princípios que nós recebemos ao longo de todo esse capítulo 7 do livro de Neemias. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a treinar pessoas para exercer a liderança. Neemias fez isso com Anani, Ananias, oferecendo diretrizes claras e apontando para as responsabilidades daquelas pessoas. Se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos aprender a treinar a nossa liderança. Em segundo lugar, nós precisamos que os nossos líderes estejam abertos à direção de Deus. Neemias nos ensina muito a respeito de um homem que não apenas liderava com a palavra, mas também com o coração. Neemias era um homem de oração, e por isso ele podia discernir com clareza a orientação de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, nós precisamos de uma liderança espiritual adequada. Uma liderança que não abre mão dos princípios bíblicos. Não é porque está dando certo na igreja XYZ que é lícito fazer com que estas coisas, modismos, façam parte da vida da igreja. A liderança espiritual de uma igreja não pode relativizar princípios basilares das Escrituras. Nós não podemos aceitar o exercício do sacerdócio de forma ilegítima. Por fim, e esse é o texto da nossa reflexão de hoje, nós precisamos sustentar dignamente a obra de Deus. E sabe, irmãos, Deus estabeleceu dízimos, ofertas, para que houvesse mantimento na sua casa. É exatamente isso que a gente vê ao longo de todo o Antigo Testamento. Hoje, templos precisam ser construídos, missionários precisam ser enviados, Bíblias precisam ser traduzidas e distribuídas, novos campos precisam ser abertos, a obra social precisa ser feita, obreiros precisam ser sustentados. A obra de Deus em toda a terra precisa ser dignamente sustentada. E sabe de quem é essa responsabilidade? De todos nós. De todos nós. Eu fico pensando como as pessoas têm uma má compreensão a respeito do dízimo e da oferta. Existe uma briga interminável a respeito da contemporaneidade disso. É para hoje, não é para hoje. E as pessoas se voltam para a lei e voltam para o Novo Testamento.
E eu penso que tudo isso acontece porque as pessoas não entenderam que hoje, numa nova dispensação, muito mais do que uma lei que vigorou para um povo num contexto, poder ser dizimista, poder ofertar na obra de Deus, mais do que uma obrigação legal, irmãos, é um grande privilégio, é um princípio de adoração, que remete tempos muito anteriores à lei mosaica, quando Abraão esteve na presença de Deus e venceu aqueles reis, antes que houvesse lei, Abraão, como um princípio de adoração, ofereceu dízimo, sustentando, abençoando. E nós precisamos entender que é nosso dever sustentar de forma digna a obra de Deus, aqui e onde Deus nos habilitar a estar. Não sei como você tem experimentado a bênção de contribuir, mas eu quero convidar você a reavaliar esta necessidade que todos nós temos de sustentar a obra de Deus. Não por favor, irmãos, não é por favor, não. É sustentar a obra de Deus dignamente, como um princípio de adoração, como quem entende que nós não somos donos, nós somos mordomos, dispenseiros, e portanto nós devolvemos a Deus um pouquinho assim daquilo que Deus tem dado a nós. Quando nós paramos para pensar, e eu quero encerrar lembrando os irmãos deste fato, muitas pessoas têm dificuldade de dar a 10ª parte da sua renda, mas eu louvo a Deus porque essa igreja tem dado 40% de toda a sua arrecadação para a obra missionária, cerca de 30% na nossa congregação, e agora mais 10% na obra missionária que vai alcançar e abençoar pessoas fora do Brasil. Que Deus nos ajude a termos essa disposição no coração de adorá-lo com tudo aquilo que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe. Amém? Na semana que vem nós continuaremos a nossa série, e agora nós estaremos entrando no capítulo 8, onde o livro se volta para a importância da lei na vida do povo, na recuperação da espiritualidade. E eu quero encorajar você a se manter firme nesta nossa empreitada pelo livro de Neemias. Um livro que, se não te abençoou, tem me abençoado profundamente. Se não te ensinou nada, tem me ensinado profundamente. Eu quero crer que em alguma medida esse tempo aqui tem sido bênção na vida dos irmãos também.